Saiu agora! Investidor vai comprar 500 milhões de reais. Vasco e Ceará em São Januário. Tudo sobre o jogo e muito mais. Salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse domingão, é claro, para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco da Gama, do Cruz Maltino, aqui no canal do Torcedor do Vasco. Então, se você é vascaíno, chegou aqui no canal da Torcida do Vasco, você tem que se inscrever. Então, corre aqui embaixo, botãozinho escrito inscreva-se, clica lá e não esqueça de acionar o sininho das notificações para todas as vezes que eu voltar aqui para trazer para você novidades e muita opinião, você ser notificado. Então corre ali embaixo agora e se inscreva no canal. E é claro, você que é vascaíno de coração, tá curtindo a nova fase, tá curtindo a nova realidade, a boa fase do Vascão, curte também esse vídeo. Clique no botãozinho ali embaixo, no joinha, que você ajuda pra caramba o nosso trabalho e faz com que a plataforma entenda que falar de Vasco é positivo. E claro, vamos falar muito de Vasco aqui hoje, né? Porque tem o potencial construtivo, o jogo contra o Ceará, provável escalação e muito mais. Você não vai perder nada. E olha só, já que você não vai perder nada, agora ficou mole, né? Vasco e Ceará em São Januário. Não preciso nem falar. Corre lá na Estrela Bet e já deixa o seu palpite. O meu você já sabe, né? Claro, não preciso nem falar aqui. Corre lá, o link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Você clica no link, faz o seu cadastro, faz o seu primeiro depósito e a Estrela Bet dobra o seu primeiro depósito. As odds estão incríveis hoje. Corre lá e confira. E claro, né, lembrando que a Estrela Bet é parceira do Vasco, então você que está nessa plataforma aí que ajuda o rival, corre para a Estrela Bet. Lembrando que você também concorre a prêmios exclusivos, camisetas do Vasco no basquete, canecas, copos e muito mais. Não perca essa oportunidade. Jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos não é uma forma de ficar milionário e sim entretenimento. Então a sua responsabilidade é que manda nos palpites esportivos. Beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Saiu agora, investidor vai comprar 500 milhões de reais. Vasco e Ceará se encaram no Caldeirão de São Januário. E aqui você vai conferir tudo e todas as informações do Cruz Maltino. E claro, curtindo essa boa fase, curtindo esse novo momento, curtindo, quem sabe, quebrar o jejum de 100 vitórias em São Januário desde maio. E é claro, você curtindo esse vídeo. Deixa o seu like ali embaixo. E é claro, você avisa para a plataforma que sim, estamos em boa fase. Agora é a hora da sua curtida, então corre lá. Bom, vamos falar aqui sobre investidor que vai comprar 500 milhões de reais. Meu amigo, a situação é a seguinte. A diretoria do Vasco e o investidor Wilson Borges Pereira Neto deram um passo muito importante para a compra, né, e venda do potencial construtivo de São Januário. Tá? Os departamentos jurídicos do Vasco e do empresário investidor já estão em troca de documentos e contratos para finalizar o negócio. Tá? O valor gira em torno de 500 milhões de reais e será usado exclusivamente na construção e reforma do novo São Januário, né, do estádio do Vasco. E é claro, né, a gente tem aí algumas coisas a apontar nessa informação. O dinheiro ele só pode ser usado para isso, será regulamentado. A prefeitura ainda está em processo de aprovação do projeto. O início das obras estão previstas já para o final do Campeonato Brasileiro, ainda nesse ano, é claro, com uma previsão mais de preparação, uma previsão mais de planejamento e as obras começarem oficialmente, né, ali em janeiro de 2026. Essa obra iria acontecer em janeiro desse ano, só que os investidores que estavam próximos na compra do potencial construtivo ali deram um passinho para trás, né? Aí o Vasco voltou ao mercado, dois avançaram, um deles, Wilson Borges Pereira Neto, que está agora, né, no momento de diligência ali, de troca de documentos e, claro, avançou muito, está muito confiante na compra desse potencial construtivo do Caldeirão de São Januário. E eu vou falar um negócio para você, hein? A situação pode acontecer já na segunda-feira, porque o prazo de 90 dias, né, com a Sod Capital, que é a empresa do Wilson, termina amanhã, dia 15 de setembro, na próxima segunda-feira. São 90 dias ali, né, para você conseguir ter um período desse andamento, né, da proposta, andamento do negócio. Ó, a diretoria do Vasco já tem aí um prazo, né, para as obras e, claro, né, a gente consegue observar
que o sonho do torcedor vascaíno vem se aproximando a cada dia. E a gente vai falar bastante sobre isso, porque precisamos, né, de outro estádio. Bom, e falando em outro estádio, né, o Vasco tenta avançar ali com o Botafogo para mandar os seus jogos no estádio Newton Santos. A ideia do Vasco é utilizar o Engenhão para esse tipo de partida, né, que o Vasco vai precisar atuar no ano de 2026 e anos posteriores durante a obra de São Januário. A ideia também, além do estádio Newton Santos, é aumentar, né, os jogos disputados no Maracanã. Hoje o Vasco disputa 4 jogos por ano até o final de 2026, tenta aumentar aí para o dobro, né, botar 8 jogos por ano nesse momento com o consórcio Maracanã. O certo é, o torcedor do Vasco vai agora entrar num processo de aceitação muito grande perante essa negociação, porque não é uma negociação tão simples e o torcedor vascaíno sabe que muitos torcedores têm uma rejeição enorme com o estádio Newton Santos. Eu sou um deles, tá? Eu confesso para você que eu sou um deles. O certo seria o Vasco entrar nesse negócio do Maracanã e fazer também do Maracanã a sua casa. Bom, essa é a minha opinião, é o que eu acho. Ah, mas não dá, o consórcio dava. Antes do acordo da diretoria do Vasco com Flamengo e Fluminense dava. Consta ali no edital, para quando você vai entrar ali para brigar pelo consórcio, para brigar pela administração do Maracanã, consta no edital que todos os clubes do estado do Rio têm o direito ali, inviolado, não dá para mudar, de jogar no estádio. O que depende é o calendário. Você não pode jogar no dia que o Flamengo for jogar, o Flamengo tem prioridade. E nem quando o Fluminense vai jogar, porque também tem prioridade. Então era uma questão mais de calendário do que propriamente de proibição. Então o Vasco faz um acordo, né? As diretorias de Vasco, Flamengo e Fluminense fazem um acordo que, na minha opinião, é maléfica para o Vasco. Porque o Vasco deixa de poder atuar todos os jogos para atuar 4 jogos por ano. Para mim isso é maléfico. Você tem ali, né, a viés do estacionamento, tem a viés dos restaurantes, de tematizar o estádio, mas o que adianta você fazer isso somente em 4 jogos no ano? Não faz sentido nenhum, né? E é claro, né, a questão desportiva também pesa, porque o Vasco joga contra Flamengo e Fluminense no Maracanã, mesmo jogando em casa. E ainda você não tem um volume de jogo para você se acostumar e adaptar os seus jogadores a transformar o Maracanã na sua própria casa. Então, é muito maléfico no meu ponto de vista, no meu ponto de análise. Eu acho que a diretoria do Vasco erra nesse sentido. Mas dá para reverter? Não sei. Vamos ver o que o Vasco vai fazer em relação a isso, porque a obra de São Januário é muito boa, mas a solução para os jogos, né, que o Vasco precisa fazer em casa, precisa chamar a torcida, precisa ter temporadas também que haja entrega desportiva, haja resultado em campo, a diretoria vai ter que trabalhar muito nesse sentido, principalmente em relação ao Maracanã. Se a diretoria do Vasco crê e acredita fielmente que o Maracanã é a casa do Vasco e aceita jogar contra Flamengo e Fluminense em casa no Maracanã, ela tem que também pegar esse parâmetro, pegar esse idealismo e entender que o estádio que o Vasco tem que jogar sem São Januário também é o Maracanã. Porque se existe a ideia convicta que o estádio do Vasco contra Flamengo e Fluminense é o Maracanã, porque o Vasco joga em casa no Maracanã, então não tem problema nenhum assinar esse acordo, porque o Vasco também tem o Maracanã como a sua casa, mantenha esse nível, né? Mantenha esse idealismo também para quando São Januário estiver em reforma. Utilize o Maracanã como sua casa. Então, não vale variar agora, né? Não vale pensar de uma forma para assinar acordo e pensar o contrário quando reformar São Januário. Então tem que brigar, vai ter que bater de frente aí para conseguir ser mais justos para o Vasco possível. Bom, situação do jogo, né? Vamos falar porque logo mais o Cruz Maltino encara o Ceará. E óbvio, né? O Ceará é um adversário não muito simples, mas o Vasco é amplamente favorito nesse jogo. O Vasco que encara o Ceará às 8h30 da noite desse domingão. E é claro, né? Estarei no Caldeirão de São Januário, se Deus quiser, para levar você para pertinho do estádio, movimentação da torcida e muito mais. O Vasco treinou na manhã do último sábado com o técnico Fernando Diniz, esquematizando a equipe com alguns desfalques, e o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Robert Renan e Lucas Freitas na zaga e o Puma Rodrigues na lateral esquerda. Rapaz, o Puma deve ganhar essa vaga com o Piton
fora por 2 semanas. A dupla de volante deve ser formada por Barros e Matheus Carvalho, Felipe Coutinho meia mais avançado, Nuno Moreira na ponta esquerda, Ryan na ponta direita e Pablo Verratti como centroavante. Esse deve ser o Vasco, que deve enfrentar aí o Ceará de Pedro Raul. O Pedro Raul está confirmado no jogo, vai para o jogo se reencontrar com a torcida do Vasco em São Januário. O técnico Léo Condé vai utilizar o centroavante como titular, treinou, né, no último sábado também, já com Pedro Raul atuando ali como centroavante da equipe. E aí, tá com saudade? Eu não tô não. Mas você vai lá embaixo agora nos comentários deixar o seu palpite e a cidade de onde está falando, beleza? Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto direto de São Januário com mais informações, com mais imagens e você não vai perder nada aqui, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.